dia 18 de outubro tive a honra de palestrar na Escola de Medicina de Braga a convite da professora Indina Antunes para a Escola de Gastroenterologia dinamizada pela professora. Um dos temas que fui falar foi doença celíaca e hematologia. De facto, são múltiplas as manifestações hematológicas na doença celíaca. Não fora esta uma doença em que, do ponto de vista da fisiopatologia, os linfócitos T estão no cerne da questão. Ora, vejamos. A anemia é a principal manifestação identificada e esta, regra geral, é uma anemia hipoproliferativa, ou seja, uma anemia que se deve à má absorção de alimentos, o que está de acordo com o facto do glúten levar à lesão do intestino delgado, onde se faz a absorção de ferro, ácido fólico, vitamina B12, mas também cobre e vitamina B6. Outras situações, como a falta de plaquetas, a trombocitopénia, de glóbulos brancos, a leucopénia, são menos frequentes. Por outras vezes, encontramos aumento de plaquetas, trombocitose. Há também, nos casos mais graves, hiposplenismo, ou seja, atrofia do vaso com alteração da função deste. Mas a patologia mais temida por todos é o linfoma de células T associado à enteropatia. Mas também outro tipo de linfomas, como o linfoma malte ou adenocarcinoma do intestino. Há outras situações mais do foro da imunoalergologia, como a imunodeficiência IgA, que também muitas vezes estes doentes apresentam e que leva a algumas particularidades do seu diagnóstico. Mas falemos um pouco, sumariamente, de cada uma delas. Em relação à anemia, em algumas séries, esta chega a representar um quarto de todos os casos. Sim, é uma manifestação muito frequente. E muitas vezes estas manifestações hematológicas são aquelas que ficam abaixo da ponta do iceberg. O iceberg celíaco é uma imagem muito conhecida na qual, à tona da água, se encontram os doentes com manifestações com sintomas. Abaixo dela, os assintomáticos ou aqueles com alterações analíticas, mesmo ainda sem terem lesão do duodeno, e sim aqueles que apenas têm ainda predisposição genética. As manifestações hematológicas muitas vezes são silenciosas. As mais frequentes já vos disse. Em relação à anemia em particular, a principal causa é a má absorção. Mas também a anemia pela inflamação crónica característica da doença celíaca leva ao seu agravar. Raramente há perdas gastrointestinais. Temos dois grandes tipos de anemia. A de glóbulos vermelhos grandes, microcítica, e a de glóbulos vermelhos a de glóbulos vermelhos pequenas, microcítica, e de glóbulos vermelhos grandes, macrocítica. Assim, quando analisamos o hemograma do paciente, rapidamente o médico consegue perceber qual a vitamina ou o nutriente que, em princípio, estará em falta. Em relação à anemia por falta de ferro, a mais frequente de todas, esta é importante diagnosticar em todos os casos em que esta surge de causa inexplicável, incluindo as crianças e as mulheres de idade fértil. Deve-se à má absorção de ferro, mas também à produção de substâncias inflamatórias, como por exemplo pelo aumento de interleucina 6, que leva à interferência e à libertação de outras substâncias, concomitantemente má absorção de ferro. Raramente há perdas de sangue. Não esquecer, porque esta é uma situação muito importante. Quais são os sintomas dessa? O cansaço, a palidez, a queda de cabelo, as unhas quebradiças, às vezes a língua fissurada, mas também manifestações neurológicas, manifestações com dificuldades cognitivas, atrasos de memória. Do ponto de vista do hemograma, já vos disse que surgem glóbulos vermelhos pequenos e descolorados. E as reservas de ferro estão muito depletadas, ferritina muito baixa, muitas vezes. Como é que tratamos? O doente pode precisar de suplementação de ferro ou não, será o médico a decidir e de acordo com estes valores. Mesmo nas crianças é importante, caso a anemia ou a falta de ferro sem anemia seja grave, é necessário suplementar. É óbvio que uma dieta isenta de glúten vai fazer o intestino recuperar e assim o doente vai absorver mais ferro e tratar essa ferropenia e essa anemia por falta. No entanto, não se esqueçam, o ferro importa também, por exemplo, para o sistema neurológico, para o crescimento cognitivo das crianças. Pelo que, se for necessário suplementar, há que o fazer. Quando há refratariedade à terapêutica oral, pode ser necessário ir ao hospital para fazer carboximaltose férrica endovenosa.
Obviamente, isto é nos casos mais extremos. E quanto à deficiência de ácido fólico? Anemia com glóbulos vermelhos grandes. E porquê? Porque este também é um nutriente que é absorvido no duodeno. Caracteriza-se por dar fadiga, cansaço, falta de apetite, muitas vezes até queixas gastrointestinais sobreponíveis às que a doença celíaca dá pela ingestão de glúten. Há perda de peso, podem surgir aftas, estomatite angular, mais uma vez glossite, aquelas fissuras na língua e língua um pouco aumentada, mas também depressão, irritabilidade extrema, dificuldade de concentração, mais uma vez o sistema neurológico aqui a ser impactado por falta de nutrientes. A trombocitopenia, ou seja, a falta das plaquetas e às vezes glóbulos brancos, também podem se associar a ele secundariamente. Trata-se com suplementação de ácido fólico, caso haja indicação. E quanto à vitamina B12? Bem, a vitamina B12 é muito importante, é um fator essencial e uma coenzima essencial em muitas reações bioquímicas e muito importante na síntese do ADN e da metionina. Ela é principalmente absorvida no íleon e necessita de uma proteína especial, que é o fator intrínseco. No entanto, ao longo de todo o intestino delgado, existe outra via de absorção dela. 8 a 41% dos celíacos, de acordo com as várias séries, têm anemia por falta de vitamina B12. Um terço deles têm níveis subótimos, ou seja, não são valorizáveis muitas vezes quando o médico lê o hemograma, infelizmente. Deve-se à diminuição da secreção gástrica, ao sobrecrescimento bacteriano, à gastrite autoimune, à disfunção subtil do íleon, paralelamente à má absorção por lesão do duodeno. Podem surgir, mais uma vez, manifestações e alterações do ponto de vista de hemograma, hematológicas, mas também neurológicas. É uma anemia de células vermelhas grandes. Muitas vezes, estas células aparecem acompanhadas de glóbulos brancos, de neutrófilos hipersegmentados e, por vezes, falta deles e trombocitopenia. É muito importante despistar-se também concomitantemente outra doença autoimune, que é a anemia perniciosa. O tratamento desta, uma vez que leva a manifestações hematológicas, neurológicas, psiquiátricas, dermatológicas, e por aumento secundário de homocisteína, pode aumentar o risco cardiovascular. O doente é um doente cansado, pálido, às vezes confuso, às vezes deprimido, com irritabilidade, perda de memória. Pode mesmo, nas situações mais graves, levar à demência, ao desequilíbrio, às parestesias e à neuropatia periférica. Podem apresentar alterações cutâneas, podem alterações na língua, também são muito características, e nas unhas, com estrias unguiais e estomatite aftosa. O tratamento pode passar pela suplementação oral ou injetável. O aumento de ingestão de alimentos ricos nestes, como por exemplo as carnes vermelhas, é muito importante. No caso do ácido fólico, não se esqueçam dos frutos secos, dos legumes muito verdes. Também estes, a par da carne vermelha, contêm muito ácido fólico. A alimentação isenta de glúten, natural e fresca, à base destes alimentos, ajuda sempre. Isto a par da suplementação e esta receitada pelo médico e apenas se necessário. No entanto, devemos tratar muito bem o nosso doente, não devemos pensar só nestas alterações. Devemos pensar no futuro. Instituir uma dieta isenta de glúten ajuda também a prevenir algumas complicações, nomeadamente o hiposplanismo, ou seja, alterações do baço devidas a uma doença celíaca não tratada e que acontece muito nos casos mais graves. Neste caso, há alterações características ao esfregar-se sangue periférico, como aumento das plaquetas gigantes, acantocitos, corpos aulas-Joly, enfim, algo que o médico consegue, ao ver um hemograma, ao interpretar um esfregar-se sangue periférico, identificar. Mas porquê que é tão importante? Porque leva a um risco aumentado de infecções por bactérias capsuladas. Logo aqui, deve ser discutido com o médico algumas vacinas especiais. Há também o risco de tromboembolismo. A reversibilidade desta atrofia do baço é discutível apenas a quando a instituição da dieta isenta de glúten. Nem sempre ela é reversível. Não está documentada nas crianças e surge principalmente nos adultos graves. A situação mais temida é o linfoma. O linfoma é um cancro do intestino delgado. Muitas vezes por trás deste linfoma existe uma situação subclínica não diagnosticada ou, às vezes, diagnosticada, uma doença celíaca refratária, e esta refratária do tipo 2, que deve ser considerada um linfoma in situ.
Os linfócitos intraepiteliais, nestes casos de situações, adquiriram uma transformação clonal cancerígena, neoplásita. Há um perpetuar da ingestão de glúten, muitas vezes nos casos inaugurais, com libertação de citoquina interleuquina 15, o que leva à aquisição de clonalidade. São linfócitos que perderam CD3 e CD8 e que têm rearranjo clonal gama-delta nos linfócitos T, no seu receptor. Corresponde a menos de 1% de todos os linfomas não Hodgkin e a menos de 5% de todos os linfomas gastrointestinais. É raro, como lhes digo, mas é uma possibilidade. Pode surgir de forma assintomática ou caracterizar-se por dor abdominal, alterações de trânsito intestinal, anorexia, vômitos, má absorção, desnutrição, enteropatia com perda proteica, edemas, um doente demasiado nos membros inferiores, com ascite abdominal e muitas vezes sintomas B, a febre, a perda de peso, uma febrícula baixa, vespertina não explicável. O tratamento pode passar pela cirurgia, pela quimioterapia convencional adicionada a anticorpos monoclonais do tipo CD20, mas a sobrevivência geral aos 5 anos é baixa, apenas 19%. São situações que impera muito diagnosticar e é preciso estar atento a estas e outras situações. Portanto, tratem adequadamente a doença celíaca, interpretem-na como uma doença crónica que é autoimune, mas com um ótimo prognóstico se detectada precocemente e tratada com dieta isenta de glúten. Não esqueçam também de rastrear os vossos familiares diretos, porque assim podemos fazer alguma medicina preventiva.